pois eu sou Deus. Aleluia, estenda suas mãos para cá. Maila, eu não consigo acreditar que Deus confia um talento para uma pessoa se ele não tem um destino. Eu não consigo acreditar que Deus confia, como confiou em você, uma unção, uma voz profética, se ele não tem um destino, se ele não tem um projeto. Mas hoje eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar e concordar: o Senhor vai alinhar a tua vida, a tua história, com tudo que Ele já projetou para você. Aleluia, eu tenho certeza, hoje Deus está promovendo sobre a tua vida, aleluia, o cumprimento da promessa. Ele nunca esteve longe, Ele nunca desistiu, Ele nunca esqueceu de você, e tudo que Ele confiou nas tuas mãos é para gerar vidas, é para levantar caído, é para sarar os feridos. E eu declaro que chegou o tempo que Uberlândia vai te conhecer, Minas Gerais vai te conhecer, o Brasil vai te conhecer. Esta unção que está vindo sobre a tua vida, ela será dobrada a partir de hoje. Sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo é o de número 26. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o meu juramento, que tenho jurado a Abraão o teu pai, e multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e darei a tua semente a todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E habitou Isaque em Gerar, e perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura me não matassem os varões daquele lugar por amor a Rebeca, porque ela era muito formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois dissestes é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: o que é isto que fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Versículo 11 diz o seguinte: e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou na sua mulher, certamente morrerá. Agora escute o versículo 12. Quando a gente lê o versículo, a Bíblia vai dizer que havia fome.
E agora no versículo de número 12, a Bíblia Sagrada vai dizer: e semeou Isaque naquela mesma, e o que havia na terra? Fome. E a Bíblia diz: e semeou Isaque naquela mesma terra. Eu vou repetir: e semeou Isaque naquela mesma terra. Deus estava dizendo: aonde tudo estava dando errado, Isaque acreditou. Aonde tudo estava parado, Isaque movimentou. Aonde ninguém estava fazendo, Isaque fez. Aonde ninguém acreditava, Isaque acreditou. E a Bíblia diz: e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O versículo 13 diz: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E olha o 14 que diz: e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e de muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Pai, Senhor, essa palavra, eu creio que ela veio dos céus para a nossa vida hoje. Vou ministrar a Tua palavra agora, Senhor, e eu quero pedir que os corações que aqui estão possam estar abertos, Senhor, para receber essa Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Podemos assentar, aleluia, aleluia. Olhe para mim. Texto que nós acabamos de ler, ele é simples de entender. Mas quando você para, irmão Luiz Carlos, para meditar na palavra de Deus, você vai conhecer e descobrir profundezas que às vezes uma rápida leitura não observaria. Mas vamos lá, o primeiro verso que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que havia fome na terra. Algumas vezes eu já disse isso aqui, que quando, nesse contexto em que a Bíblia aqui está dizendo, quando havia fome, não era como nos dias atuais de hoje. Porque nos dias de hoje, é bem verdade que uma pessoa pode morar numa rua e estar vivendo em abundância, fazendo churrasco, tendo muitas coisas, e a pessoa do lado pode estar passando fome. Isso é comum por causa da desigualdade social que existe no nosso país. Mas aqui nesse contexto era diferente. Quando a Bíblia fala que havia fome na terra, era porque todas as pessoas plantavam para comer, mas nesse tempo a terra ela não gerava fruto. Plantava-se e não colhia nada. Imagina que os agricultores iam para suas fazendas, trabalhavam dioturnamente e esperavam o plantio chegar e nada lhe acontecia. Imagina como é frustrante. Às vezes a gente, por um período de seca, a gente vê algumas reportagens de alguns fazendeiros nos dias de hoje, porque às vezes até por conta da queimada, plantou-se alguma coisa e o fogo veio e queimou tudo. Dá para a gente saber a tristeza de um agricultor. Mas olha que interessante, amados, a Bíblia vai dizer que agora Isaque, ele começa a viver um tempo de fome, um tempo de crise. Olha aqui, irmãos, eu estou falando de Isaque, aquele menino que era filho de uma promessa de Deus, aquele menino que o nascimento dele já foi um milagre, mas ele estava vivendo em uma terra que tinha fome. Então ele estava passando um momento difícil. Mas escute, olha o versículo 2. A Bíblia Sagrada vai dizer: e apareceu-lhe o Senhor. Escute, deixa eu liberar uma palavra aqui para a sua vida. O nosso Deus é especialista em chegar quando as coisas estão dando errado. O nosso Deus é especialista, irmã Luciana, em chegar quando tudo que você faz já não é o suficiente, quando as suas forças estão acabando, quando o seu entendimento já não é mais o suficiente, quando o seu recurso já não é mais o suficiente. Deus é especialista em chegar exatamente nessa hora. E eu preciso liberar uma palavra de Deus aqui para você. Ele está dizendo para você que Ele chegou agora na conjuntura atual que você está vivendo. Parece que está difícil, parece que não está tendo jeito, mas a boa notícia é: o nosso Senhor chegou e apareceu diante de você hoje.
a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu a Isaac e ele lhe deu uma ordem. Agora olhe para mim. Qual que é a nossa maior dificuldade? A questão é que quando nós estamos passando por alguns problemas, nós somos, escuta isso, nós somos tentados em pensar que este problema, desta vez, é muito grande, que este problema é um dos maiores problemas da sua vida. Nós somos tentados a isso. Escute, nós, no final de agosto, fechamos um contrato aqui com a proprietária aqui desse local. E meados de setembro a gente começou a construir, a reformar e preparar esse lugar. E tinha horas que parece que estava difícil. Eu falava, meu Deus, já gastamos tantos mil ali, tantos mil aqui. E tem hora que a gente é tentado. Diga comigo, existem momentos que eu sou tentado em pensar que esse problema é o maior problema que eu já tive na minha vida. Só que eu estava orando hoje à tarde para ministrar para vocês. E o Senhor mandou dizer para vocês, porque talvez o problema de hoje, você pensa que é tão difícil, e dessa vez você não vai dar conta, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, lembra do ano 2000? Lembra de em 2010? Lembra de 2006? Lembra dos problemas que você já teve no passado, e lá também você pensou que não ia dar certo? Olha você aqui como um vencedor. Olha você aqui, venceu aquela batalha lá de trás, venceu aquele momento difícil que você passou, e Deus está dizendo para você, não seja tentado em pensar que esse problema é maior do que o seu Deus. Você vai suportar sim, você vai vencer sim, Deus vai te dar um direcionamento sim. Ah pastor, mas o problema está acontecendo. Ei, escute, quando eu começo a ler a Bíblia, e como aqui a Bíblia está dizendo de fome, aleluia, quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada, eu vejo que a fome passou outro tempo sobre a terra. Mas deixa eu dizer algo para você, Isaac também passou fome, Abraão também, José também, mas todos eles, eu entendo isso. Eu quero dizer que Deus é aquele que traz um escape para você aqui nessa noite. Porque quando estava tendo uma fome, aleluia, Deus trouxe um escape para Abraão, Deus trouxe um escape para José, Deus trouxe um escape para Jacó. E hoje Deus trouxe aqui, que Ele vai te dar um antídoto para você vencer esse momento que você está passando. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora, em meio à crise, olha o versículo de número 2 que a gente acabou de ler. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaac estava sendo tentado em ir para um lugar aonde ele não deveria ir. Olhe para mim, é característico nosso, no momento de um problema, a gente querer pegar a rota de fuga. A gente querer, escuta, no momento do problema, a gente querer desistir, aleluia, a gente pensar que está dando tudo errado. Hoje eu disse para uma pessoa aqui pela manhã, continua no processo, porque tem muita gente que está preocupado com o destino, aleluia. Eu não quero dizer que está errado em sonhar, ao contrário disso, sonhe e planeje alguma coisa, mas eu preciso dizer para você, mais importante do que preocupar com o destino, é você preocupar com o caminho, porque se você está no caminho certo, fica tranquilo, o destino será a consequência para a sua vida. E eu quero dar uma boa notícia para você, pastor, mas eu não sei exatamente é o caminho mesmo, eu estou procurando o caminho. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus trazendo resposta para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus, escute, olha o texto, a Bíblia vai dizer, é Deus dizendo para Isaac, não desça para o Egito. Só existe, irmãos, uma maneira de vencer o período da fome. Só existe uma maneira de vencer o momento da crise. É estando aonde Deus quer que você esteja. Uau! Escute. Deixa eu falar aqui para você, em nome de Jesus. Existem ambientes que não cabe você mais.
Pastor, como assim? Existem ambientes que a conversa, o que se diz lá, é só pessimismo, é só derrota, é só pensamento negativo. Ei, esse ambiente não é o ambiente que você deve estar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele está acima da crise. Deixa eu dizer, o que Deus está falando no meu coração aqui para você. Escute, quando a gente começou, aleluia, essa pandemia que está assolando o nosso país, o mundo todo. Quando foi em março, alguém falou: Ernesto, e agora? A igreja tem 3 meses e você vai ter que fechar a porta. Eu falei: eu não estou debaixo da pandemia, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo da direção de Deus, aleluia. Enquanto alguém acreditou na crise, eu acreditei na promessa. Enquanto alguém acreditou na pandemia, eu acreditei na palavra de Deus. E quem acreditou na pandemia, alguns até fecharam portas, alguns até desistiram, mas nós estamos aqui ampliando as tendas, porque o nosso Deus é aquele que fala com você, até quando tudo está dando errado, até quando parece que as coisas não tem jeito. Agora escute, parece ser, eu vejo que isso aqui é muito agente. O versículo de número 3, olha o que diz, depois de Deus dar ordem para ele. Obrigado, Mateus Carvalho. Olha o que diz, Deus falando: peregrina nessa terra, e eu serei contigo. Para, vamos pensar aqui. Está dando tudo errado, e Deus fala com Isaac: eu vou ser com você, rapaz. Peregrina, sabe? Deus está dizendo, não é para ficar parado. Pode acreditar, olha a promessa: eu serei contigo e te abençoarei. Por que eu falei que isso aqui parece muito a gente aqui? Porque tem hora, escute, permita-me usar o termo, tem hora que você chega aqui na igreja, até pensando em desistir de tantas coisas, aí Deus usa o pastor Ernesto para falar: vou te abençoar. E eu já disse isso aqui, sabe, o que muda não é o que Deus fala com você, o que muda é o que você vai fazer com aquilo que Deus falou a seu respeito. Aleluia! E Deus fala para Isaac: Isaac, parece que você está apavorado aí. Eu sei que a fome existe. Eu não estou isentando, amados, que a gente vai passar por algumas adversidades. Eu não estou isentando que às vezes por causa dessa, até mesmo da crise da pandemia, alguém aqui até acabou perdendo o emprego, alguém aqui diminuiu os clientes, alguém aqui teve que mudar a atividade, ou então a maneira de executar a sua atividade. Mas eu quero dizer para você que quando você está em Deus, não quer dizer que a vida vai ficar mais fácil, é Deus que vai fazer você mais forte. Aleluia! Eu não sei se a Anice está aqui, está aí? Se a Anice estiver, levanta a mão. Acho que ela deve estar pela internet hoje. No meio dessa crise, esses dias atrás a Anice falou: pastor, me mandaram embora, estou sem emprego, pastor. Irmão, nem triste fiquei. Ah, pastor, porque não é o senhor, né? Sabe o que eu pensei? Falei: gente, como Deus é fiel. A irmã Anice está fazendo uma reforma na casa dela. Isso é pensamento meu, tá? A irmã Anice está fazendo uma reforma na casa dela, e agora que está faltando o dinheiro para terminar a obra, porque construção é sempre assim. Imagina que nos 2 últimos dias aqui dessa construção, a gente gastou mais de 6 mil reais só para os final. Sabe o que aconteceu? Quando ela me falou que foi demitida, eu falei: Deus é fiel mesmo. Ela vai ser mandada embora, vai receber o acerto, em menos de um mês Deus vai abrir outra porta de emprego para ela. Pastor, o senhor tinha certeza disso? Eu quero dizer para você, a fé, eu ouvi isso do pastor Mirko, a fé, ela é uma voz de comando que tem dentro de você. Pastor, mas o senhor sabia disso? Eu não estou dizendo que eu sabia, mas eu estou dizendo que eu acreditei que tudo isso ia acontecer. Essa semana a irmã Nice me mandou uma foto dela dizendo: pastor, já estava uniformizada, tirou a foto da empresa dizendo: pastor, eu já estou em outra empresa para a glória do nome do Senhor Jesus. Escute, eu quero dizer para você, o que importa, não importa a situação que você está passando, o que importa é que Deus olhou para mim, e Deus olhou para você, e está dizendo: peregrina nessa terra, porque eu serei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o meu juramento. Escute, eu tenho algo comigo que eu levo muito a sério sobre subir aqui no altar do Senhor para ministrar uma palavra. E eu tenho muita convicção e certeza, se Deus colocou essa palavra ao meu coração,
é porque Ele sabia que você estaria aqui hoje. Eu não sabia, mas Ele sabia que você estaria aqui hoje. Aí, como Ele é o dono de tudo, como Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele trouxe essa palavra para dizer: ô Isaac, não preocupe, fique descansado em mim, porque no meio dessa crise eu te abençoarei, eu estarei contigo e você vai cumprir, aleluia, todo o teu propósito. Agora, meu Deus, olha o que diz o texto. O versículo de número 4, a Bíblia vai dizer: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Olha para mim, é uma boa notícia ou não é? Imagine, Juliane, no meio do caos, Deus faz uma promessa. Agora olha aqui para mim. Quando Deus fala com Isaac: eu multiplicarei a sua semente, deixa ele motivado ou não deixa, irmão? Quebrar um tabu aqui hoje. Deixa ou não deixa? Oxi. O próprio Deus apareceu para ele falando: eu vou ser contigo e eu vou te multiplicar a tua semente. Deixa motivado ou não deixa? Então por que tem um monte de gente aí que fica falando: fuja dessas palavras de motivação? Hã? Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que não acredita e vai ter dificuldade de ver você acreditando. Eu disse isso aqui na quinta-feira passada. Quem tem promessa de Deus vai fazer coisas que quem não tem a promessa de Deus dificilmente vai entender o que você está fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o segredo agora na vida de Isaac não era só sobre o que Deus ia fazer na vida dele. O segredo na vida de Isaac é o que ele ia fazer com aquilo que Deus acabou de falar com ele. E deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje eu sou fruto, sabe do quê? De uma palavra. Eu me lembro podia falar aqui várias vezes, mas eu me lembro de um dia que Deus, olha como são as coisas. A gente tinha, em 2006 eu casei com essa pessoa abençoada, essa mulher bonita. Casei com ela em 2006, nós fomos para Campinas. E final de 2009, início de 2010, a gente retorna para Uberlândia. Tivemos uma experiência com Deus muito boa em Campinas. E quando a gente voltou para Uberlândia, no mês de abril, salvo engano, teve uma festividade em uma igreja lá no Minas Gerais. E eu falei: eu estou com sede de Deus, eu estou com vontade de Deus falar comigo hoje. Eu quero ouvir a voz de Deus. E aí nós fomos para a igreja. Era feita num sindicato que tem lá. Era uma festividade, então tinha muita gente. No meio do culto, a minha esposa passou mal. Ela falou: amor, não estou sentindo tão bem. E me leva em casa. Eu falei: levo. E quando eu fui levar ela, sabe, Tony, eu deixei ela em casa. Ela falou: amor, estou ficando melhor aqui, graças a Deus. Eu falei: Ayla, você não se importa se eu voltar para a igreja, não? Porque o pregador ia começar a pregar agora, e eu queria ouvir a ministração. Ela falou: pode voltar. E eu ouvi a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? E o pastor era um profeta de Deus. Deus usava ele muito para falar com as pessoas. E eu estava lá: oh Deus, fala comigo. Quanta gente não é assim também? Oh Deus, fala comigo. Sabe o que aconteceu? Ele terminou de pregar, terminou de orar. Deus usou ele para falar com várias pessoas. Falou comigo? Diretamente? Não. Só que eu falei: Senhor, eu te agradeço pela palavra que foi pregada, ministrada, porque essa eu tomo posse. Irmãos, eu lembro da imagem quando aquele pastor foi entregar o microfone para o saudoso pastor Guerino Dames. Ele entregou o microfone e olhou para a igreja. Eu estava em pé no corredor, no meio de uma multidão. Ele olhou para mim, ele entregou o microfone e desceu. Ele desceu, foi lá no meio da multidão, e eu fiquei olhando. De repente ele era baixinho, já sumiu no meio do povo. E de repente ele chega na minha frente. Eu lembro que ele pegou no colarinho do meu terno e disse: não seja covarde. O dia que Deus te chamar para uma grande obra, a sua resposta precisa ser sim. Porque se você disser um sim para as promessas de Deus na sua vida, você vai contemplar um grande milagre que Ele vai fazer na sua vida. Sabe o que está acontecendo hoje? Milagre, 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 milagre. Milagre, 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 milagre. Milagre, 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 milagre. Escute. Até o versículo de número 4,
E aqui tem muito a ver com a gente. Sabe, sobre o que Deus faz conosco até hoje. No meio de um caos, Rony, Deus libera uma palavra de bênção para a nossa vida. Agora a questão muda, é no versículo de número 12. A Bíblia Sagrada vai dizer, lá no versículo de número 12. Ah, meu Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Isaac semeou. Tem uma versão, a linguagem de hoje, que vai dizer: Isaac fez várias plantações. Parece simples isso aqui que eu acabei de dizer para você, mas não é. Escute. Sabe o que Isaac está fazendo aqui? Quando ele começa a plantar, Raíssa, sabe o que Isaac está se ensinando para mim e para você? Está havendo uma notícia ruim. Estão dizendo que a terra não está produzindo. Estão dizendo que é o tempo da terra nós vivemos a fome da terra. Mas eu não estou atrelado à notícia ruim. Eu estou confiante na palavra de Deus. Isaac começa a plantar como se não tivesse fome. Isaac começa a plantar como se a terra estivesse dando fruto. Isaac começa a plantar não ouvindo as notícias ruins. Alguém parece que está querendo dizer: Isaac, você está perdendo seu tempo. Mas Isaac está dizendo: não, eu não estou perdendo meu tempo. Eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma palavra. Se é o meu Deus que mandou eu plantar, eu vou plantar. Agora escute. O problema, irmãos, meu Deus, vou correr aqui, não vou conseguir chegar nem nos poços, meu pai. Mas o problema é que muitas vezes, escute, eu anotei aqui e disse: olha, Isaac ficou e semeou, como se a notícia de fome não existisse. Sabe o que Deus está dizendo? Esqueça das más notícias que chegaram ao seu ouvido, e lembra-se da palavra que Deus disse para você: eu te abençoarei. Isso aqui, Raul, é um estilo de vida em todas as áreas da nossa vida. Às vezes você vai estar lá andando no carro e tudo e tal, o carro estragou, o mecânico dá uma notícia ruim. Tem gente que se abate, começa a viver a partir da notícia ruim que o médico fala, a partir da notícia ruim que o patrão fala, a partir da notícia ruim que o gerente fala, a partir da notícia ruim que o cliente fala, a partir da notícia ruim que a esposa fala, que o marido fala, que o pai fala. Em nome de Jesus, hoje eu quero que você faça como Isaac. Ei, estão me dizendo uma notícia ruim, mas eu não vou viver a partir dessa notícia. Eu vou viver a partir da palavra de Deus, e a promessa dele para mim é: eu te abençoarei. Isaac plantou na mesma terra. É claro que alguém não gostou, é claro que alguém criticou, é claro que alguém disse: não adianta plantar. Sabe? Porque olhe para mim aqui. Quando você agir por fé, alguém vai falar que não adianta agir do jeito que você está agindo. Só que é o seguinte: o que prevalece na sua vida não é a vontade de alguém, não é a fala de alguém, é a vontade do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia. E escute, o Espírito Santo está aqui dizendo para mim e para você: ignore as más notícias e continua plantando, continua plantando, continua plantando, porque vai ter um milagre de Deus na sua casa. Escute, não se distraia com as notícias ruins, continue plantando. A Bíblia vai dizer no versículo de número 12: e semeou Isaac naquele mesmo ano. A Bíblia é linda demais. A Bíblia ainda pôs riqueza de detalhes, dizendo: e naquele mesmo ano ele plantou e ele colheu. Naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que ele plantou. Levanta sua mão, eu quero liberar uma palavra para você agora. Em nome de Jesus, todos aqueles que estão dando crédito à palavra de Deus que está sendo liberada, Senhor, eu concordo e celebro, Pai, que vai vir uma colheita de 100 vezes mais do que o teu filho está plantando, em nome de Jesus. Se você crer, fecha essa mão agora. Toma posse dessa bênção.
Agora escute. Pastor, mas o senhor está pregando de novo sobre fé? Estou. Sabe por quê? Escute aqui, Wellington. Vem cá. Se ele colheu 100 vezes, irmão Isaías, escute isso, para a gente partir para o encerramento. Eu não vou conseguir chegar lá nos poços, porque na verdade eram os poços que eu queria, mas Deus sabe de tudo. Se ele plantou e colheu 100 vezes mais, agora olhe para mim, ele ia comer tudo que ele plantou se ele colheu 100 vezes mais? Era só para ele? A colheita toda ia ser só para ele? Será que tudo era só para ele? Sabe o que Deus está dizendo? Olha aqui, eu estou aqui hoje, eu, Ernesto Silva de Aguiar, eu estou aqui obedecendo uma palavra, eu estou aqui debaixo de uma palavra de Deus sobre a minha vida, e porque eu acreditei, esta bênção que está acontecendo na minha vida, está chegando até você, está alcançando a tua casa, está alcançando a tua família. Deus trouxe você aqui para dizer: levanta, porque através da colheita que Deus promoverá sobre a tua vida, Deus vai abençoar o teu marido, a tua casa, o teu filho, a tua família, o teu bairro, a tua cidade, a tua empresa. É por causa de você. É por causa de você. Escute aqui, em nome de Jesus de Nazaré. Talvez você vai ver alguém sendo demitido, talvez você vai ver alguém, ou até teve alguém, ente querido, que morreu com coronavírus. Mas eu preciso dizer para você: não viva a partir das notícias ruins, viva a partir da promessa de Deus sobre a tua vida. Você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom carro, mas se você não viver a partir da palavra de Deus, vai faltar alguma coisa. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dar uma direção, e te chamar de filho, e te chamar de filha, para dizer: as promessas ainda estão de pé. Continua plantando, continua semeando, continua acreditando, porque Deus vai liberar uma colheita 100 vezes mais do que aquilo que você plantou. Será que alguém acredita e pode glorificar esse Deus? Aleluia, aleluia. E a Bíblia vai dizer: e semeou 100 vezes mais. Sabe por quê? O texto diz: porque o Senhor o abençoou. E o versículo 3 diz: e o Senhor engrandeceu, e o varão ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu vou me conter aqui. Irmãos, eu estou sentindo algo sobrenatural de Deus aqui. Eu preciso dizer para vocês que meu corpo está todo arrepiado aqui em cima no altar do Senhor. Deus está destravando algumas coisas aqui. Deus está liberando algumas coisas sobrenaturais aqui. E eu não estou falando só sobre, mas ele ficou grande, ele colheu 100 vezes mais. Eu não estou falando aqui só de uma riqueza financeira, porque também é. Mas eu estou falando aqui que quando Isaac, aleluia, ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. Ele pôde cuidar da família, pôde cuidar dos seus, e a família dele foi crescendo. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo de uma promessa de Deus. Porque o próprio pai dele, Abraão, recebeu uma promessa de Deus: de ti eu farei uma grande nação. Ei, Deus está dizendo para mim e para você: o caos que está acontecendo em 2020 não é mais forte do que a promessa que Deus já estabeleceu para a sua vida. Meu Deus. Agora escute. Aleluia. Agora escute. Em nome de Jesus. Pastor, por que a minha bênção está tão travada? Sabe por quê? Porque tem gente que tem medo.
Sabia disso? Mas eu tenho tentado aqui todos os dias falar com vocês. Agir por fé é pisar sem ver o chão. Mas a hora que você pisa, Deus coloca o chão para você andar. E eu estou aqui com pessoas que hoje estão me ouvindo e parou no meio do caminho, porque foi decepcionado por alguém, porque passou por um problema que talvez o problema foi muito maior. Eu estou com pessoas aqui, escuta, o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, que o problema seu é esse diálogo interno, essa luta interna, que você não se acha merecedor, você não sabe por que parece que para você as coisas não estão dando certo. Aí Deus está dizendo, é porque você fica dando ouvido para quem criticou você um dia, para quem um dia disse que você não ia dar certo. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você, para de ouvir as má notícias e começa a ouvir a instrução de Deus para você. Eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei a todas essas terras, e confirmarei o meu juramento que, aleluia, tem jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente. Em nome de Jesus de Nazaré. Existem duas pessoas, dois grupos aqui hoje. Como eu disse aqui agora há pouco, eu conheço pastores que por causa da pandemia estava pensando em fazer reforma na igreja e parou. Eu conheço pastores que queriam trocar o som da igreja e parou. Eu conheço pastor que não, peraí rapaz, você já viu, né? Se a gente for, rapaz, se é Deus que está te dando a direção, comece a andar para você viver o milagre. Os irmãos que participam do grupo aqui da igreja do WhatsApp, vocês viram, irmãos, há 10 meses atrás, a gente começou essa igreja. Eu fui comprar o som dessa igreja, irmão, alguém nem acreditou. O dono da loja falou, rapaz, pastor, eu preciso aprender alguma coisa com o senhor, porque eu estou aqui nessa loja há muito tempo, eu nunca vi nem homens de grandes igrejas aqui ter coragem de fazer o que o senhor está comprando. O senhor está comprando um som de 85 mil reais, aonde o senhor já viu isso? Ainda bem que o meu sócio conhece o senhor, porque senão eu não teria nem coragem de fazer boleto para o senhor pagar um valor desse por uma igreja que está começando agora. O dia que a gente foi alugar o outro barracão, a mulher, a advogada da imobiliária, olhou para mim, escute isso, ela olhou para mim e falou, moço, espera aí. Ela foi olhar as documentações, falou, espera aí, como é que é? Você não acha que o valor desse aluguel não é muito caro para vocês, não? Eu não. Não é não. E ela falou, mas vem cá, é uma igreja nova? É. Aí ela falou assim, quantas pessoas tem lá na igreja? A gente não tinha realizado nem culto ainda. Como que eu vou saber quantas pessoas tinha? Só que eu tinha uma palavra de Deus. A palavra de Deus era, abra que eu vou trazer um exército para te ajudar. Sabe o que eu falei para ela? Falei, doutora, esqueci o nome dela. Falei, doutora, é o seguinte, a gente está começando agora, mas diante do que Deus falou comigo, a gente já vai começar com umas 200 pessoas. Ela querendo me mostrar o medo que ela tinha. E eu falei, deixa eu te falar uma coisa, pode fechar esse contrato aí, que nós não vamos atrasar nem um dia do boleto desse aluguel aí. Mas já está com 200 pessoas. Eu falei, só para começar, porque eu creio que Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Contou, cadê a Maria Clara? Cadê a Maria Clara? Está aí? Chama a Maria Clara aí. Agora olha aqui, irmãos. A mulher falou, menino, me chamou de menino, porque tem gente que olha para mim, parece que eu tenho uma cara de mais novo, né? Glória a Deus, vou estar batendo 60 anos. Meu sonho é estar igual o Heron lá, 70 anos com a carona de novo. Agora escute aqui, olhe para mim, olhe para mim. Eu quero dizer para você, ela olhou para mim e falou, menino, você é um menino de fé mesmo, porque pagar esse valor de aluguel, e deixa eu só contar para vocês uma boa notícia, encerramos o contrato lá, nunca atrasamos um boleto de aluguel. Sabe por quê?
Porque quando você está debaixo de uma promessa, as palavras ruins não vão parar você, as notícias ruins não param você. Hoje você vai transicionar aqui para um novo estágio da sua vida. Você vai parar de ouvir notícias ruins? Não vai parar, porque elas vão chegar até você. Mas você vai parar de viver pelas notícias ruins. Você vai viver a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para você: eu serei contigo todos os dias até a consumação do século. Aleluia. A palavra de Deus diz para você: foi eu quem te informei, foi eu que te criei, ó Jacó, e desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Em nome de Jesus, eu quero que a partir de hoje, meu Deus, a Bíblia vai dizer que Isaac engrandeceu. Deus fez Isaac ficar grande. Tem gente que tem uma aversão a essa questão da grandeza. Mas escute, hoje eu tenho alguns seguidores no Instagram. No final do culto, se tiver misericórdia, vai lá, Ernesto Aguiar, me segue lá. Agora escuta, eu quero ter 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Pastor, por quê? Porque se hoje eu faço uma live, como eu fiz com o Tiago esses dias, com 2.000 e poucos seguidores, e a gente abençoou uma proporção, imagina se eu tiver 1 milhão, é mais de pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus. Sabe por que Deus engrandeceu Isaac? Ô Isaac, porque através de você muitas pessoas vão ser abençoadas. Lembra que eu falei para a mulher? Eu nem tinha feito o culto lá, eu falei para ela, era 200 pessoas, mas só que hoje tem 262 pessoas para a glória de Deus. Deixa eu te falar, eu quero que você comece a viver o seu futuro já agora, em nome de Jesus de Nazaré. Sabe, eu quero só encerrar dizendo, a Bíblia Sagrada vai dizer, e aqui é uma habilidade que nós precisamos. A Bíblia Sagrada vai dizer, versículo de número 14, e tinha possessão de ovelhas, de vacas e de muita gente de serviço, de maneira que os filisteus se invejaram dele. Escute, se você não está preparado para ser invejado, você precisa estar preparado, porque quando as coisas começam a dar certo para você, alguém vai querer te perseguir, mas o que vai acontecer com você é só a bênção do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que os filisteus, agora invejando Isaac, foram lá e entulharam os poços que o pai de Isaac tinha feito. E naquela época, os poços eram o fruto, eles mantinham tudo através da água que tirava dos poços. E o inimigo foi lá e colocou, entulharam os poços. Sabe o que aconteceu? Olha aqui para mim. Isaac foi lá e viu os poços desentulhados, e ele começou a cavar, tirar os entulhos. E aqui é o X da questão. Sabe o que é o entulhar os poços? Porque, olha aqui, escute isso, que eu vou encerrar. Os poços davam água, e a água, ele tinha muitas ovelhas, nós acabamos de ler, muitas vacas, e as vacas bebiam a água dos poços, de tudo que ele tinha, a colheita. Só que agora, alguém vai lá e joga água no poço para tentar impedir. Sabe o que acontece? É quando alguém é aqui abençoado por Deus, e alguém começa a falar mal de você, alguém faz uma acusação para você, e tem gente que se rendeu. Escute, tem gente que pegou as ferramentas e colocou de lado, mas hoje Deus está dizendo para você, é a hora de cavar os poços novamente. É a hora de cavar os poços novamente. E sabe que aí ele cavou um poço, minha filha, e a Bíblia vai dizer que os filisteus foram lá e tamparam poços de novo, e ele foi e cavou o poço novamente. E aí a Bíblia vai dizer que os filisteus ficaram nervosos, tentaram tampar de novo, e ele foi cavando, até que daqui a pouco o povo desistiu de entulhar os poços dele, e ele foi ricamente abençoado por Deus. Em nome de Jesus, não é para desistir, continua cavando os poços. Em nome de Jesus, continua cavando os poços. Pastor, estão falando mal de mim. Continuem cavando os poços. Estão me perseguindo. Continue cavando os poços.
Estão dizendo que eu sou pobre demais para dar certo. Continue cavando os poços. Estão dizendo porque eu quebrei uma vez, agora eu não vou dar certo. Continue cavando os poços. Estão dizendo que porque uma vez eu preguei e não deu certo, eu não tenho chamada de Deus. Continue cavando os poços, porque até quem não acreditava em você vão ver que você é um escolhido de Deus. Escute para eu encerrar aqui, meu Deus. Coloca lá por favor no versículo 29. Olha aqui. A história é que ele continuou cavando os poços, e daqui a pouco, sabe o que aconteceu? O povo parou de tentar tampar os poços. E olha o que aconteceu. Quem não nos faças mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és um bendito do Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Os homens que entulharam os poços, os homens que invejaram de Isaac, os homens que maquinaram o mal, chegou uma hora que eles disseram: não tem jeito não, a gente vai reconhecer, você é um bendito do Senhor Jesus. Deus cuida de você, Deus zela de você. E aí agora, aí vai mostrar que Isaac era crente. Põe o versículo 30. Então lhe fez um banquete, e comeram